Obrigada, mesa, por cuidar de nós tão gentilmente. A tarefa de controlar o tempo não é fácil. Bom dia novamente. Peço a ajuda dos colegas ali da técnica. Eu trouxe alguns slides para que fique registrado, ao menos nesse esquema, a contribuição do Cefes. Mais precisamente, eu trago aqui a contribuição da Comissão de Orientação e Fiscalização do Cefes, a COF, né? Comissão essa que tem um papel um pouco diferenciado das COFs dos CREs, né? Já que estas nos CREs fazem, de fato, a fiscalização profissional. O papel da COF no Cefes tem sido de coordenar a Política Nacional de Fiscalização, acompanhar o andamento dessa, né, do acompanhamento do exercício profissional realizado pelo conjunto e também fazer a sua contribuição, né, nessa linha de proposta pelo próprio Congresso, né, de fazer o acompanhamento e a análise e a orientação a respeito do exercício profissional conectado às grandes questões da sociedade, né? Até porque começo justamente trazendo essa síntese que está nesse slide de muitos esforços que foram feitos e têm sido feitos nos últimos anos, no sentido de entender a profissão, né, no interior da sociedade, não recebendo reflexos da sociedade, mas fazendo parte da sociedade e nela contribuindo, né? E nela provocando mudanças, e nela contribuindo para processos sociais que têm interesses de classe, né? Com suas dimensões econômicas, políticas, éticos, culturais. Então, trago aqui algumas reflexões que temos feito. O convite, apesar de ter sido feito já há algum tempo pelo CRES ao Cefes para estar aqui, ele veio numa conjuntura muito interessante para a COF do Cefes. Nós, desde o final do ano passado, depois do encontro nacional, na verdade, estamos preparando um seminário nacional que vai acontecer com as COFs de todos os CREs, vai acontecer no final desse mês. E aí eu fico bem à vontade de contribuir nessa discussão, trazendo exatamente algumas das nossas reflexões, algumas das nossas sínteses e também das nossas preocupações, que não são das pessoas que compõem a COF, mas são, na verdade, da categoria, e que o Cefes tem esse papel de sistematizar, de receber e também de devolver orientações, não só aos CREs, mas aos profissionais. Então, acho que é bem interessante também lembrar e fazer essa discussão proposta para essa mesa, lembrando o próprio tema que hoje, né, que nessa semana, nesse mês, os vários estados têm discutido as nossas relações, né, enquanto trabalho profissional e trabalho, né? E aí lembrando que nós não estamos desvinculados, nós estamos inseridos nesse processo duplamente, porque além do fato de sermos assalariados, né, sermos profissionais que se assalariam, as demandas sociais, né, as quais geram as demandas que nós estamos trabalhando, elas vêm justamente da forma e do conteúdo que o trabalho tem na sociedade capitalista. Então, a nossa tarefa, né, de entendimento teórico é duplo, porque nós precisamos nos entender enquanto sujeitos trabalhadores, e aí isso implica não só conhecer as nossas condições, mas também nos colocarmos como sujeitos políticos trabalhadores, organizados na sociedade, e, ao mesmo tempo, entender o quanto de trabalho, né, o quanto de classe trabalhadora existem nas pequenas situações que cotidianamente, né, preenchem o nosso horário de trabalho e muitas vezes ultrapassam o nosso horário de trabalho e que preenchem as preocupações do nosso exercício profissional. Então, trazemos, inclusive, a lembrança de que entender a questão social na perspectiva do projeto ético-político é vincular esta questão social ao trabalho, né? Então, questão social não está aí posta apenas como problemas de pobreza, de vulnerabilidade social, de desvinculação social. É tudo isso inserido em relações concretas de classe.
E por isso que é isso que explica, inclusive, a existência da nossa profissão, que durante algum tempo nós não dispusemos dessa explicação histórico-crítica para entender essa realidade, mas, de fato, desde o início, o serviço social, então, se inserem nessas intervenções sociais que são institucionalizadas, daí a nossa característica profissional, né, de ter este vínculo. A instituição não pode ser vista como um apêndice ou um problema. A instituição é o locus concreto do nosso exercício profissional. E é nela que ele se realiza. Então, é muito importante que essa determinação histórica da característica da profissão esteja presente, e é isso, inclusive, e é essa determinação institucional que vai, inclusive, colocar para nós, e cabe a nós pensar se aceitamos ou não, as nomenclaturas, inclusive, né, que os usuários, né, que as situações com as quais nós trabalhamos, elas vão sendo rotuladas, elas vão sendo pré-definidas, elas chegam para nós não só com nomenclaturas já institucionalizadas, mas no cotidiano também elas chegam carregadas dos preconceitos do senso comum, né? Porque muitas vezes nem mesmo aquela limitada nomenclatura classificatória que a instituição coloca, muitas vezes nem isso é utilizado, né? Então, a mulher que vai parir, o homem desempregado, a criança criminosa, como o senso comum coloca, isso já chega para nós. Então, a própria forma como se denomina, né, os problemas com os quais nós trabalhamos já é um grande desafio para que a gente possa interpretá-los nessa vinculação às relações de trabalho, que, apesar de alguns críticos dizerem que, na perspectiva marxista, o trabalho é só economia, isso indica um desconhecimento dessa perspectiva teórica, pois a categoria trabalho, muito mais do que o conceito de emprego, né, nos possibilita entender o ser humano para além das suas determinações econômicas. E, por isso mesmo, é possível defendermos que este indivíduo, que este ser social seja visto numa perspectiva muito mais ampliada do que apenas as suas necessidades biológicas. Então, isso, só nesse ponto de partida de entendimento do que é a profissão, qual é o papel que ela tem na sociedade, que ela vai ser interpretada, inclusive, de acordo com os interesses de classe, né? Se para o capitalista, se para o dono das empresas dos mega eventos, né, ele enxerga um papel que o assistente social deve desempenhar, certamente os trabalhadores, empregados ou não, né, inseridos ou não no mercado de trabalho, especialmente se esses trabalhadores estiverem organizados e com a sua consciência de classe apurada, o papel do serviço social será numa outra perspectiva. E acho que é importante a gente lembrar que, há pelo menos 30 anos, a categoria, hegemonicamente, decidiu que está do lado, sim, dos interesses dos trabalhadores. Porque este é o segmento social que produz a riqueza, né? E é o segmento social que, potencialmente, tem possibilidades, inclusive, de questionar os limites dessa sociedade. Então, eu coloco inicialmente esse pressuposto que concordo com o desenvolvimento que a própria Yolanda colocou aqui a respeito da crise, e aí precisamos, inclusive, ver o nosso próprio mercado de trabalho, as dificuldades que temos nesse mercado, tanto nas nossas relações de trabalho, quanto naquilo que nós podemos chamar de afirmação das nossas prerrogativas profissionais, né, e as dificuldades de afirmá-la, como parte desse contexto, né? Então, este nosso mercado de trabalho, o seu movimento, as suas mudanças, as suas configurações, elas estão diretamente vinculadas à relação entre trabalho e questão social e à relação entre Estado e sociedade, né? Então, se temos esses três grandes marcos hoje na conjuntura do nosso mercado de trabalho, dos nossos espaços socioocupacionais, né? Nós não temos tempo aqui de detalhar isso, mas é importante propor aqui, né, que a discussão das atribuições e competências, quer dizer, aquilo que nós temos direito a exercer e também temos deveres a exercer,
elas estão dentro desse contexto, né, de que hoje a nossa profissão é uma das profissões que mais cresce em termos de quantidade de cursos. Então, isso significa que nós temos um contexto de pelo menos, com certeza, pelo menos nos últimos 15 anos, né, nós temos um quantitativo de pessoas aptos a exercer, né, com a titulação de bacharéis em serviço social, muito maior do que tivemos em outros momentos. Evidentemente que os CREs estão indicando, né, nos levantamentos que fazem, que ainda está havendo a incorporação, né, um nível alto de incorporação desses formados em serviço social no mercado de trabalho, através da iniciativa de inscrição nos CREs. Evidentemente que você pode ser inscrito no CREs e não trabalhar, mas a probabilidade, né, maior é exatamente de que aqueles que se inscrevem, e aí sim viram assistentes sociais, estão aptos a serem assistentes sociais. Esse movimento de inscrição ainda é muito forte, o que está indicando que ainda há uma incorporação grande no mercado de trabalho. Entretanto, a categoria tem discutido coletivamente as implicações, né, do crescimento dessa formação, principalmente debatendo a qualidade. E a qualidade não é só forma, né, não é só discutir a expansão dos cursos à distância, a discussão dos cursos privados em detrimento dos públicos, mas principalmente o conteúdo, que essa qualidade absolutamente comprometida da educação, de uma maneira geral. É claro que aqui a gente tende a colocar as lentes, né, e o foco na nossa formação, mas isso, na verdade, tem sido discutido de uma maneira bastante ampla, né? E aí também temos bastante mudanças nesse mercado. Até agora, acho que a Yolanda conseguiu nos dar vários exemplos, né, de como essas modificações, como inclusive anseios da categoria, né, anseios antigos da categoria, hoje se transformaram em problemas, né? Eu aqui me sinto à vontade de falar, tendo mais de 25 anos de profissão. Digo para vocês que quando nós estudávamos serviço social nos anos 80, percebíamos a fragilidade que as políticas sociais nesse país tinham, né? Os serviços não eram normatizados, não existia nem legislação, né? E lutamos bastante para que essas legislações pudessem contemplar direitos, né? E que após a aprovação da legislação, que isso, sem dúvida, foi fundamental a partir da Constituição de 88, que esses serviços pudessem ser legalizados, reconhecidos, pudessem ter aportes financeiros, né? Mas nós nunca lutamos para que isso inviabilizasse as atribuições profissionais, para que isso se sobrepusesse à definição do que cada profissão de fato, irá contribuir nesse serviço, né? Então, acho que é bem importante fazer essa reflexão. Muitos de vocês chegaram mais brevemente, mais recentemente, a esse mundo das políticas sociais e da profissão, e acho que é muito importante resgatar esse dado histórico, né? Nós lutamos muito e continuamos lutando para que, de fato, haja um reconhecimento jurídico legal, um ordenamento público das ações de políticas sociais, especialmente da assistência social, que sempre foi e ainda é muito vinculada às ações privadas e caritativas, mas é evidentemente que isso nunca foi, a nossa pauta nunca foi de que isso eliminaria nossas definições profissionais. E eu acho que esse é um debate hoje desse tema que vocês propõem, fundamental, e que muitas vezes parece para muitos assistentes sociais que isso é um dado da realidade que é inquestionável, né? E talvez a gente esteja ainda discutindo pouco isso, tanto na formação inicial do graduando, quanto na nossa capacitação continuada, né? Já que é o nosso poder profissional que vai precisar ser exercido, né, para interpretar, analisar, definir e defender qual é a nossa contribuição nessas políticas. E, de fato, Yolanda já fez um pouco já mostrou um pouco esse roteiro, que é uma ampliação daquilo que também é uma luta histórica dos assistentes sociais, quer dizer, que o Estado, de fato, coloque na sua pauta de intervenção a dimensão social, né,
das relações sociais, que intervêm através de políticas, entretanto, com esse contexto que nós estamos vivendo e que, inclusive, tem trazido um dado que é relativamente recente, né, que é a interiorização da nossa profissão. Né? Então, não é à toa que hoje é um desafio, né, para a nossa organização política o fato de nós estarmos nos vários municípios de cada estado, e aí, enquanto eu, né, venho de um estado muito pequeno, outros, como vocês aqui, têm esse desafio de um estado tão grande. Né? E um dado que as pesquisas têm mostrado, a gente tem discutido isso lá na COF do Cefes, é que com a ampliação da formação profissional, com a ampliação dos cursos, é cada vez mais frequente que o assistente social more no município onde ele trabalha, porque ele agora vai ter, especialmente através da expansão do ensino à distância, ele vai ter a possibilidade de estudar no seu território. Né? E aí isso muda, inclusive, a configuração da própria presença desse cidadão do município como assistente social, diferente um pouco da realidade, de uma realidade que ainda existe, que é o profissional que mora na capital e se desloca até o município para trabalhar, ou mesmo mora num polo, numa cidade um pouco maior e vai para o seu entorno. Então, são elementos de mudança de configuração da categoria, que é um grande esforço para quem está na universidade organizar estudos e pesquisas. Eu falo que é da universidade porque esse é um compromisso que a universidade deve ter, de fazer pesquisa. Né? Mas é muito interessante a gente ressaltar que a gente acompanha o quanto de iniciativas de pesquisas para entender esse perfil profissional. Hoje é feito com os conselhos, com os CREs, então diversas que precisam, de fato, ser potencializados. Então, é uma realidade que tem mudado bastante e nós estamos vivendo esse tempo presente com esse desafio de entender e intervir nessa realidade. Né? Esse é um desafio tanto para quem está nas entidades quanto para o conjunto da categoria que está intervindo nessa realidade. Né? Até porque eu registro nesse slide duas das principais estratégias que hoje o conjunto dispõe, né, para a defesa, né, da profissão e, mais especificamente, dessa discussão das atribuições e competências, mas quero, desde já, registrar que esse é um papel que as entidades têm, mas não é um único papel a ser desempenhado, né, porque, na verdade, a defesa da profissão se faz especialmente em cada local onde existe um assistente social. Né? E aí acho que é importante a gente, porque muitas vezes a barbárie está tão instalada, né? As dificuldades são tantas no cotidiano, que parece, de fato, que vai vir a solução lá do Cefes, do CRES, né? Vai vir da ABEPS, da INESO, e, na verdade, é um conjunto de esforços, que, sem dúvida, nós temos clareza de que, sem a direção política que essas entidades têm dado, e algumas dessas direções são políticas, mas são também jurídicas, por isso que vocês colocaram a questão das resoluções aí no tema da mesa. Né? Sem essa direção, certamente a categoria estaria bastante fragilizada, né, para fazer a defesa da profissão. Mas o contrário também é verdadeiro, quer dizer, os ordenamentos e as lutas que são postas pelas entidades, elas precisam, de fato, se materializar no cotidiano profissional. Né? E, sem dúvida, fica um desafio muito grande, né, para esse conjunto de profissionais. Hoje, já passamos de 120 mil assistentes sociais inscritos aí nos CREs. Né? Então, fica aí o desafio, inclusive, de, se apropriando dos princípios teóricos e éticos do projeto ético-político, entender, inclusive, o que significa essa luta no cotidiano, né? Inclusive reconhecendo que, sem uma articulação coletiva, essa luta fica absolutamente inviável. Né? Então, esse talvez seja um grande desafio, olhar para os lados e procurar os aliados. Né? E o desafio de, claro, primeiro encontrar a aliança entre aqueles que fazem parte da categoria. Né? Só que nós estamos aqui fazendo um debate na semana da nossa profissão,
E precisamos reconhecer que, muitas vezes, a aliança não está de imediato naquele que faz parte da categoria, né? A gente, muitas vezes, cria um mito, né, de que basta ser da profissão que estamos no mesmo barco. Ora, podemos até estar no mesmo barco, mas eu não sei se pegaremos no mesmo remo. Estava tentando lembrar, né? Ou se a direção do barco vai ser a mesma. Então, acho que esse é um elemento difícil, muitas vezes, a gente fazer esse debate no cotidiano, né? Acho que é bem menos complicado, por exemplo, discutir quais vão ser as estratégias para botar em prática uma determinada ação, mas muito mais difícil fazer uma discussão do que é que nós queremos com essas ações, né? Então, eu queria, nesse momento aqui da minha fala, fazer essa ressalva. Eu penso que por isso que eu acho fundamental que, nesse momento, a gente esteja debatendo, as entidades estejam trazendo as suas formulações, as suas ações, né, que a universidade, através dos pesquisadores, esteja trazendo também os debates, enfim. Mas isso é um detonador de um processo que precisa ser discutido, debatido, de fato, em cada instituição, em cada equipe, né? Tem muita gente que é equipe, né? É uma discussão, é uma situação também bastante presente, né? A gente vê muito nos dados também do mercado, assim, o assistente social sozinho ali naquele espaço, mas hoje as possibilidades de articulação são muito maiores. Se eu for entrar em todos os grupos do Facebook e assistentes sociais alguma coisa, eu não faria certamente outra coisa. Então, hoje nós temos estratégias, sim, por isso que eu acho que é muito mais o entendimento, né, que eu tenho de como articular, ou de que é preciso articular e com quem me articular, do que mesmo aquilo que está dado. Então, o que é que a categoria hoje, né, em que a categoria hoje pode contribuir e, ao mesmo tempo, pode receber do conjunto Cefes-CREs e das entidades da formação, né? Então, eu lembro que nós temos uma política nacional de fiscalização. Quem nunca teve oportunidade, é só entrar no site do Cefes e ler essa política. É como o conjunto entende a ação precípua do CREs, né, que é o acompanhamento do exercício profissional, a defesa não só dos profissionais, mas da sociedade, inclusive, em relação à própria postura dos profissionais, né? E aí eu trago essa discussão das condições éticas e técnicas como um elemento fundamental. E também acho que a categoria avançou bastante ao entender que a defesa do trabalho e da formação precisam ser feitas conjuntamente, embora o conjunto Cefes-CREs não seja a instância de regulação, né, e de fiscalização da formação, entretanto, e de definição, né? Ainda há muita gente que acha que é o Cefes e o CREs o responsável por ter isto ou aquilo na formação, mas, do ponto de vista, inclusive, legal, muitas das nossas ações ficam prejudicadas, ficam inviabilizadas mesmo por essa característica, mas acho que nós entendemos que é necessário uma articulação das entidades, trabalho e formação, e por isso, até hoje, nós temos o grupo de trabalho que articula Cefes, ABEPS e Enes. O congresso é realizado em conjunto pelas 3 entidades. Acho que isso é fundamental, né? Como falei, vocês podem acessar o texto da Política Nacional de Fiscalização. Essa política, a fiscalização do exercício profissional não é só aquela visita que eu imagino que vários de vocês já receberam, e eu imagino que os agentes fiscais também devem estar aqui, os agentes fiscais do CREs, mas a gente vai ver que o entendimento da categoria e viabilizado pelo conjunto é de uma política nacional de fiscalização que tem 3 dimensões, né? Então, ela evidentemente que a terceira dimensão é a dimensão normativa, mas ela tem, antes de tudo, uma dimensão afirmativa de princípios e compromissos conquistados. Então, ela expressa a concretização de estratégias para o fortalecimento do projeto ético-político profissional e da organização política da categoria em defesa dos direitos, das políticas públicas e da democracia.
e, consequentemente, a luta por condições de trabalho condignas e qualidade dos serviços profissionais prestados. Então, quando o CRES desenvolve as suas ações de fiscalização, seja através das visitas ou através dos eventos, das orientações, através da produção de materiais, antes de tudo, estamos definindo que princípios, explicitando princípios e compromissos que são em defesa da profissão, mas a profissão contribuindo para a afirmação de direitos, a afirmação da democracia, de ampliação de políticas públicas e até mesmo, o que para muitos é difícil de entender, contraditoriamente, mostrando os limites disso. Então, contraditoriamente, nós estamos buscando ampliar elementos de conquista, dentro dessa sociedade, apontando os próprios limites dessa sociedade. E isso exige, de fato, razão dialética, não é? Como a professora Yolanda nos explica tão bem. É muito importante a gente ressaltar a dimensão político-pedagógica, então, procedimentos técnicos políticos de orientação e politização dos assistentes sociais, dos usuários, das instituições e da sociedade em geral, acerca dos princípios e compromissos ético-políticos do serviço social, na perspectiva da prevenção contra a violação da legislação profissional. E acho que aqui cabe uma parada estratégica para lembrar o quanto nós ainda precisamos explicar para a sociedade o que é o serviço social. E explicar o que é o serviço social naquilo que ele é definido hoje legalmente, na Lei de Regulamentação da Profissão, que também completa 20 anos esse ano, e naquilo que a corporação dos assistentes sociais, eu faço questão de usar essa palavra, porque muitas vezes a gente tem medo de usar essa palavra, com medo de ser corporativista, mas nós somos uma corporação que não é corporativista. Às vezes, até nós temos segmentos dessa corporação que cobra de nós, entidades, uma ação mais corporativista. Porque o corporativismo nos leva a uma ação endógena, apenas vê a profissão em função do nosso esforço individual. E não põe essa dimensão individual, claro, cada um de nós dedica muitos anos da vida para construir uma carreira como assistente social, mas para evitar esta visão corporativista, nós precisamos ser uma corporação que põe a profissão como parte da sociedade, entende a profissão como parte da sociedade e põe a sua ação e a sua intervenção social em função de reforçar interesses bem definidos. Se é uma coisa que a sociedade não pode nos denunciar de falta de posicionamento. O serviço social tem um posicionamento muito claro. Evidentemente que o grande desafio é sustentar estes posicionamentos no cotidiano, naquela demanda indevida, naquela requisição absolutamente conservadora, de caráter conservador, que chega para nós no cotidiano. Então, acho que é bem importante lembrar o quanto existem materiais impressos. Os CREs produzem, não só o Cefes tem produzido materiais de divulgação, de explicação da profissão. Vocês são vinculados a um CRES que tem tem tomado bastante essa iniciativa. Então, isso, quando nós estamos lá com o parâmetro para a atuação do assistente social na saúde, ou quando a gente está lá com a cartilha de estágio do CRES, nós estamos contribuindo para essa dimensão político-pedagógica da fiscalização. Não é somente quando o fiscal faz isso, mas quando nós estamos também no cotidiano utilizando esses instrumentos, inclusive de esclarecimento. Nós temos visto nos nossos debates o quanto, no nosso cotidiano, o quanto a própria expansão da política de assistência social faz com que muitas vezes a sociedade, a imprensa, relacione o assistente social apenas à assistência social. Então, hoje em dia, até mesmo os alunos entram no curso, dizendo, não, mas é que eu quero ser um profissional da assistência social. Então, a gente tem que ter paciência para fazer esse esclarecimento, mostrar, inclusive, concretamente no trabalho da gente, que a assistência social é uma das possibilidades,
enquanto política pública de atuação da assistente social. Mas, enfim, acho que essa dimensão político-pedagógica é muito importante. E, como não poderia deixar de ser, a política de fiscalização ela tem também uma dimensão normativa e disciplinadora, pois ela abrange ações que possibilitem, a partir da aproximação das particularidades socio-institucionais, instituir bases e parâmetros normativos jurídicos reguladores do exercício profissional, coibindo, apurando e aplicando penalidades previstas no Código de Ética Profissional em situações que indiquem violação da legislação profissional. Então, esse aqui é um dos elementos que vocês pediram, né, para ser abordado nessa mesa, e como você fez, evidentemente que ficou para mim muito mais essa tarefa, né? E aí, acho que tem uma necessidade de a gente discutir, quando a gente fala dessa dimensão normativa e disciplinadora, a própria concepção, né, que as nossas... a própria concepção de profissão tem do que significa esse normativo jurídico, né? Porque, de fato, se a gente acreditar que o jurídico produz a mudança da realidade, né, que a lei é a forma através da qual a realidade muda, está na lei, logo vai ser real, nós estaremos lidando com essa dimensão normativa, né, com a expectativa que a Política Nacional de Fiscalização não assume, né? Então, é aquela expectativa de que, se tem a lei das 30 horas, logo 30 horas está resolvido. Se tem uma resolução que garante condições éticas e técnicas, por que eu não tenho as minhas condições éticas e técnicas, né? E uma tendência que é muito comum, eu estou fazendo um debate muito franco aqui com vocês, né? Uma coisa que a gente observa muito no Cefes é que chegam muitas consultas quase dizendo assim, mas por que não tem? Vocês não fizeram uma resolução? Por que então, quase que a culpa é do Cefes, porque aquilo que está nas resoluções, até mesmo na lei de regulamentação, ou até nas leis mais gerais, não só a das 30 horas, mas também algumas leis de políticas sociais, né, que garantem determinados espaços para o assistente social, parece até que, né, o fato de estar na lei já se produz a realidade. E, na verdade, a gente está trazendo aqui uma perspectiva, né, um entendimento que eu diria que essa perspectiva de fiscalização tem em sintonia com o projeto ético-político, é de que essas normatizações, essas legislações, elas são mais um instrumento de luta, né, mais uma dimensão que, quando nós não temos essa dimensão normativa jurídica, nem sempre é possível normatizar, né, por mais que a gente ache que seria importante, nem sempre é possível, mas essa dimensão, certamente a nossa luta por afirmação de direitos e por afirmação da profissão ficaria muito mais dificultada, né? Entretanto, ela por si só não consegue transformar a realidade. E, para isso, acho que é um grande desafio a gente entender, ao mesmo tempo, as potencialidades, né, dessas normatizações, dessas resoluções, e as contradições que a própria realidade coloca, que são superiores à própria existência das resoluções, né? Na verdade, eu diria um pouco mais, né? E tenho aprendido muito nas reuniões do Cefes com os argumentos levantados pelos nossos assessores jurídicos, né, que hoje são 2 assessores, a Silvia Terra e o Vitor. E, assim, muitas vezes nós temos discussões muito interessantes lá, no sentido de mostrar e até de decidir, né, quando uma resolução, uma normativa, ela é possível ser sustentada até o último ponto do argumento jurídico, né, e quando determinado tema não tem essa sustentação e, logo, as próprias entidades, do caso das resoluções, o Cefes, porque as resoluções são aprovadas pelo Cefes, embora é preciso deixar bem claro que o histórico das nossas resoluções tem sido de discussão, inicialmente, no conjunto. Isso é muito importante. Tem muito conselho aí que tem uma postura, né, bastante cartorial, bastante autoritária, eu diria até, né? A direção, que, inclusive, nem sempre é eleita, como a nossa, né, define
que a normatização deve ser essa e baixa essa resolução. Então, isso é muito importante deixar claro que os conteúdos eles são debatidos no Encontro Nacional Cefes-CREs, né? Agora, evidentemente que o órgão que pode normatizar é o Cefes. Mas a gente tem observado experiências muito interessantes para esse seminário, inclusive agora, das COFES. Nós recebemos vários materiais dos CREs. Os CREs não fazem resoluções, mas produzem orientações, né, de acordo com situações, inclusive específicas, em cada estado. Tem estado que se preocupa mais com um determinado tema que outro. Produz orientações, inclusive com dimensões de interpretação jurídica, porque os CREs também têm os seus assessores jurídicos, né? Agora, o que sempre é necessário a gente destacar e debater, né, é que as normativas e as resoluções que mais conseguem ter repercussão jurídica e que têm mais força são aquelas vinculadas à regulamentação profissional. Então, por isso, há todo um cuidado, né, do Cefes, da sua assessoria jurídica, de buscar as conexões máximas, né, entre o conteúdo das resoluções e a regulamentação. Porque se quando não conseguimos, né, fazer essa vinculação direta, a sustentação jurídica dessa resolução ela é menor, né? E olha que mesmo quando nós temos vínculos muito, muito específicos com a lei da profissão, como a resolução a respeito da supervisão direta de estágio, né? Por exemplo, existem embates jurídicos seríssimos, né? De questionamento, inclusive, existe um debate na justiça brasileira hoje de que uma lei de regulamentação profissional, então não é uma perseguição só a nossa, tá? As leis de regulamentação profissional, elas têm um caráter, uma natureza inferior a outras legislações. Então, é parte da luta jurídica, que não é uma luta jurídica, é uma luta política, né? A luta que se dá ao se questionar instrumentos jurídicos, até o direito positivista pode dizer que é uma luta apenas judicial, mas é uma luta política mediada por instrumentos jurídicos. Então, ao mesmo tempo que nós, né, estamos aqui pensando como, da melhor forma, utilizar os nossos instrumentos jurídicos para a defesa dos nossos princípios, né, outros segmentos sociais também o fazem. Então, muitas vezes, uma mesma legislação. Cito, por exemplo, as experiências do que a gente tem chamado de depoimentos sem danos, né, especialmente para crianças e adolescentes, que hoje o próprio judiciário já tem usado outros nomes para essa prática, né, o quanto uma mesma legislação, que é a defesa da criança e adolescente, que está no ECA, tanto nós utilizamos para defender que não só essa prática tem uma série de comprometimentos, como não é papel do assistente social ser o interlocutor do juiz na relação com a criança. Quem defende esse tipo de ação está usando o próprio ECA também. Então, acho que é interessante a gente ter essa clareza das contradições da realidade. Acho que é muito importante, numa semana de assistente social, de defesa do serviço social, a gente ter consciência da legitimidade e da necessidade da nossa autorregulação profissional. Eu acho que essa é uma coisa que muitas vezes nós não temos não trazemos com muita firmeza isso para o nosso cotidiano, né? Embutido nessa discussão está a própria discussão da autonomia profissional, do poder profissional. E essa discussão ela é bastante delicada, porque ela não pode se transformar no messianismo, muito bem colocado pela Yolanda, né? Todo poder ao profissional, basta ser profissional para que isto se realize, mas também não podemos ver este fato histórico. Isso não é uma coisa do serviço social. Nós poderíamos, por exemplo, não ser uma profissão regulamentada, mas pelo fato da sociedade, através do legislativo, ter reconhecido no que o assistente social faz, e principalmente no resultado
que o nosso trabalho produz na realidade, ter identificado que há uma repercussão social significativa, há riscos se houver uma má prática, há riscos para a vida social, então o serviço social passou a fazer parte do rol das profissões regulamentadas. Então é muito importante ter clareza disso. Nós não estamos numa profissão que não tem parâmetros, né? Nós estamos numa profissão em que há parâmetros não só legais, mas parâmetros coletivos, né? Os parâmetros que estão postos no Código de Ética, que é uma consequência, inclusive, da regulamentação profissional. Claro que uma profissão pode ter um Código de Ética sem ela ser regulamentada. O grupo profissional pode tomar essa iniciativa. Entretanto, sendo uma profissão regulamentada, as implicações das faltas éticas, a implicação da falta de garantia dos direitos desse profissional são muito mais abrangentes, as consequências, do que meramente para o profissional individual, né? O que há 20 anos atrás a sociedade brasileira reconheceu através do legislativo, e não foi fácil aprovar essa lei, foi um processo de negociação bastante difícil, né? Porque a lei já estava desatualizada, a gente corria riscos, inclusive há 20 anos atrás, de perder algumas conquistas, né? E conseguimos, com as articulações daquele momento, garantir essa lei, e o que a sociedade brasileira está dizendo, ao ter esta lei no rol das suas leis federais, é de que a sociedade, primeiro, o serviço social é uma profissão importante para a sociedade, e a legislação só pode dizer isso porque, de fato, ela o é, né? E, segundo, de que essa é uma atividade profissional que tem parâmetros técnicos, não é à toa que as atribuições e competências estão definidas na lei, e que os profissionais têm parâmetros éticos para atuar. Então, não é verdade que nós estamos sozinhos no nosso exercício profissional. Nós podemos estar ainda numa atitude isolada. Não conseguimos ainda fazer as nossas vinculações. Seja ao CREA, seja o colega mais próximo, seja o profissional de uma outra área com quem a gente troca ideias. Mas não é verdade que o assistente social está desprotegido, está sem nenhum parâmetro. Assim como não é verdade que a sociedade não tem proteção contra maus assistentes sociais que causem danos. O que me parece que ainda falta bastante é informação, é um trabalho de comunicação ainda que o próprio conjunto está investindo para que essa profissão seja, de fato, não só reconhecida para o nosso prazer individual. Claro que é um prazer individual enorme quando alguém reconhece, quando a gente diz que é assistente social e alguém conversa com a gente, tem uma imagem social próxima daquilo que a gente defende, né? Mas também é necessário entender por que é que, muitas vezes, nós não somos valorizados na perspectiva que nós definimos no projeto hegemônico como valorizados. Porque uma coisa que podemos debater é: será que ainda a expansão do mercado de trabalho da profissão não é um indicativo de valorização da profissão? O que estamos em discussão é de que profissão, de que profissional, de que perfil é esse. Então, acho que é muito interessante reafirmar isso, né? Está aqui nesse slide, a atuação da corporação na defesa das prerrogativas profissionais sob princípios éticos. Nós não podemos ter vergonha de fazer isso. Porque quando nós estamos defendendo nossas prerrogativas profissionais, nós estamos defendendo um conjunto de práticas sociais nas quais nós estamos inseridos, e é tão necessário e tão importante fazer isso que a gente pode, inclusive, defender os limites que a ação profissional tem e os que são, inclusive, decorrentes dos limites da própria sociedade. A afirmação das atribuições profissionais em diferentes espaços, né? E a discussão das atribuições não compatíveis. Então, é verdade, sim, a realidade tem mostrado, né, diversas... Muitas vezes não são só requisições do cotidiano, são, muitas vezes, definições legais que têm vindo de estados, de municípios, e, às vezes, a gente também detecta, no próprio nível federal, definições indevidas para o assistente social. A inserção de assistentes sociais em equipes multiprofissionais hoje é um fato, e aí nós estamos considerando isso dentro das tendências de flexibilidade e polivalência de atribuições das equipes, e a Yolanda já falou sobre isso, né? O Cefes tem acompanhado, juntamente com os CREAs,
a criação desses chamados cargos genéricos, assumidos por assistentes sociais. E nessa gestão agora do Cefes nossa, a gente já sistematizou alguns casos de cargos de nível médio com atribuições que têm interfaces com as atribuições da assistente social. Esse também é um tema que nós vamos discutir, porque com o crescimento, especialmente da política de assistência social, novas ocupações, funções estão aí nesse âmbito social. Um outro tema que a gente vai discutir é a questão do material técnico sigiloso da assistente social, e aí traz uma discussão que tem tudo a ver com as atribuições. O uso de terapias no âmbito das atribuições das assistentes sociais é outro tema que que os CREs estão acompanhando, e a própria supervisão de estágio como atribuição privativa, que parece até uma coisa tão óbvia, mas ainda é um grande desafio garantir essa supervisão de estágio. Certamente, se eu fosse falar desse último slide, eu faria uma outra palestra de 40 minutos, mas acho que eu preciso, enquanto Cefes, socializar para vocês de que esta entidade, juntamente com os conselhos regionais, né, está sintonizada com a realidade profissional. Isso só é possível porque este serviço de fiscalização dos CREs funciona, só é possível porque vocês procuram o CRES, e o CRES, quando não consegue fazer a análise dessa demanda, divide com o Cefes. Muitas vezes vocês vão direto para o Cefes e passam lá o e-mail direto para o Cefes. Enfim, é importante a gente entender que o movimento das entidades está muito relacionado também à iniciativa da profissão. Embora as entidades, a gente entende assim, também muitas vezes precisam pautar determinados temas que nem sempre isso está tão prioritário na categoria. Então, é nesse movimento dialético que nós temos uma bela história no Brasil para contar nesse 15 de maio, e por isso que trago essa contribuição. Fico à vontade para o debate, não sei como vamos administrar o tempo. Desculpem, acabei me alongando, mas eu não queria perder essa oportunidade de trazer isso para vocês. Muito obrigada.